Estudiantes, ¿cómo están ustedes? Espero que todos ustedes estén bien. Voy a explicarles ahora algunas cosas básicas de reglas de fonía, que es un asunto muy importante en español. Por favor, atención y escucha las explicações. Bom, alunos, vamos então ver aqui a primeira regra de eufonia. Lembrando que eufonia quer dizer regras do bom som, certo? Então, fonia quer dizer som e eu do bom, então regras do bom som, tá bem? Primeiramente, a primeira regra da língua espanhola diz o seguinte: quando as palavras começam com A e HA sendo a sílaba mais forte da palavra, eu preciso necessariamente evitar que o artigo definido ou indefinido que vem antes dele não tenha A, para que não haja então a cacofonia, que é o som feio. Então observem aqui a primeira frase. Olha, a sala é muito grande. Lembrando que aula em espanhol quer dizer sala, não é aula, tá bom? Aula em espanhol, esta palavra do espanhol em português quer dizer sala. Então, a sala é muito grande. Pela lógica, eu usaria o lá. La aula es muy grande. O lá acompanharia a palavra aula. Mas não é isso que vai acontecer. Por quê? Como lá tem A e aula começa com A, e é uma sílaba mais forte, o início do aula aqui, eu não posso utilizar o lá para que não aconteça o encontro do A mais o A, que isso acontece então a cacofonia, que é o som feio. Para evitar isso aí, eu troco o lá pelo artigo definido masculino, el. Então, eu vou dizer assim, ó, a sala é muito grande. Em espanhol vai ficar el, aula es muy grande. El aula es muy grande. Em vez de la aula es muy grande. Ou seja, la aula es muy grande tem um erro aqui. O lá não pode acompanhar a palavra aula, porque senão acontece o encontro de A mais A, e então ocorre a cacofonia, que é o som feio. Nós temos que evitar isso aí. A fada madrinha me visitou. Então, eu não vou falar la hada madrina, sim el hada madrina. Ou seja, eu vou tirar, em vez de usar o lá, eu usarei o el antes do HA, para que não aconteça o encontro de A mais A. Porque se eu usasse o lá, hada é uma palavra feminina, quer dizer fada. Se eu usasse a fada, o lá aqui, pela lógica, né? Aconteceria o encontro de A mais A, então seria um erro em espanhol. Então, para que isso não aconteça, é a mesma situação da aula, eu troco lá por ele. Então, ficará assim: el hada madrina me visitou, ou seja, a fada madrinha me visitou. E assim as mesmas palavras, seguem a mesma lógica: Ásia, ala, acha e asa. Essas palavras eu tenho que usar necessariamente, antes delas, o artigo el e não o lá, para que não aconteça cacofonia. O que é a cacofonia? É o som feio, é o encontro de vogais iguais, certo? Aí acontece um som feio na hora de falar a língua espanhola. Para que isso não aconteça, segue essa explicação que eu acabei de dar a vocês. Bueno, estudiantes, vou explicar-lhes a segunda regra de fonia. Vou explicar para vocês agora a segunda regra do bom som. Um detalhezinho é que nós temos dois E's em espanhol. Um é o Y e o outro é o E. O que nós podemos... como nós podemos usá-los? Bem simples. Vamos observar aqui, ó, os 3 exemplos, depois do primeiro. Ronaldo e Inês trabalham juntos. Inês começa com I. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar o E e não o Y. Está bem? Observem a próxima frase. Geografia e história são ciências humanas. A segunda frase, mesma coisa. História. Começa com HI, som de I. O H não tem som. Eu obrigatoriamente uso o E antes de I e HI. Então, está correta a frase. Susana é uma mulher bela e inteligente. Inteligente, assim como em português, começa com I. Eu uso o E antes de I e HI. Esta é a lógica. Observem agora o primeiro exemplo. Maria e eu somos muito amigos. Maria e eu. Observem que a palavra eu tem o som de je. Neste caso, não é I e HI. Obrigatoriamente eu uso Y. Ou seja,
Aqueles casos em que não tem som de I, nem HI, nem grafia de I e HI, eu uso obrigatoriamente o Y, está bem? Aqueles casos que as palavras não começam com I nem HI, antes eu obrigatoriamente preciso usar o Y, como está no primeiro exemplo ali. Ó. Maria e eu somos muito amigos. Eu poderia mudar o nome e colocar Maria e Carlos. Maria e Carlos são muito amigos. Maria e Carlos são muito amigos. Mudei também o verbo. Em vez de somos, são. É outro exemplo que não está escrito aqui. Mas vocês podem observar que Carlos começou com C. Eu uso Y também antes de Carlos. Ou seja, quando que eu vou utilizar o E antes de I e HI? E nos demais casos, eu simplesmente vou utilizar o Y. Espero que todos tenham entendido. Bien, estudiantes, voy a explicarles ahora la tercera regla y voy a hablarles también en portugués para que ustedes comprendan con más facilidad. A terceira regra é muito simples. Nós temos dois ou em espanhol. Um é o ou e o outro é o u. Qual que é a diferença entre eles? Muito simples. Assim como a segunda regra, também é muito simples. Vamos observar aqui. O u é sempre utilizado antes de palavras que começam com o e HU. E nos demais casos, nós utilizamos simplesmente o o. Ou seja, qual que é a regra aqui? Para que você não erre essas regras do bom som. Vamos evitar a cacofonia, o som feio. Onde tiver palavras que começam com o e HU, eu não vou utilizar o como o. Eu utilizo o u. Ou seja, mais claro ainda, o u é sempre utilizado, ele é o ou, que é utilizado antes de o e HU. Nos demais casos, em espanhol, eu utilizo o o. Por exemplo, aqui, ó, Pedro ou Juana ganhará o prêmio. Pedro ou Joana ganharão o prêmio. Vamos a ir ou não? Vamos ou não? Rita tem 7 ou 8 anos. A Rita tem 7 ou 8 anos. Não tenho certeza. Tens que querer coisa ou outra. Tens que querer uma coisa ou outra. Ou seja, o o e o u significam o ou. O u é usado antes de o e HU. E nos demais casos, em espanhol, antes de qualquer outra letra que não seja o e nem HU, eu vou utilizar o o. Está bem? Bem simples. E eu espero que vocês tenham compreendido. Eu quero que vocês compreendam, pois o espanhol é uma língua muito sencilla e vocês vão aprender de todo. ¿Está bien? Hasta pronto a todos los estudiantes de esta clase.